Olá meus amigos que me seguem no YouTube, acompanham meus vídeos. Vou mostrar neste vídeo, e eu não sei se deve ter um ou dois, que se torna muito longo, muitas explicações sobre como parafusar armários em parede, gabinetes. Meu site tem alguns lá que estão com essa dúvida, então é mais fácil eu fazer o vídeo e mostrar com toda essa experiência que eu tenho ao longo dos anos, algumas dicas de como proceder em alguns casos, como eu resolvi. Podem ser que vocês não usem, pode ser que usem, então se usar alguma coisa eu já fico contente. Então aqui que eu vou mostrar, dar a dica de que bucha usar, como parafusar, o que furar primeiro, como prender, o que está certo, o que está errado. Muitos exemplos de madeiras que a gente fixou em armários, os armários hoje em MDF, alguns armários incompensados, então vou mostrar algumas disso. Isso vai estar ao longo, se tiver um ou dois ou três vídeos, dê uma olhada em todos, porque acho que no final eu vou mostrar alguns armários, exemplos de como a gente parafusou, como pusemos o suporte, que suportes usar, muitas dicas. Então dê uma olhada em todos. Para você acompanhar melhor meus vídeos, dê uma olhada, se inscreva no YouTube, você tem uma conta no Google, abra uma conta no YouTube e guarde os favoritos dos meus vídeos, é mais fácil de você acompanhar e não perder algum. Ou olhe, meu site normalmente tem uma lista de todos eles. Meu site atualmente é esse site aqui, marcenariafaçavocêmesmo.com.br. Sempre vai estar na descrição do vídeo. Olhe na descrição de todos os meus vídeos, todas as mudanças que tiverem, eu coloco lá. Se eu mudar o site, não sei, às vezes pode mudar, e eu vou escrever lá o endereço do link. Se tiver um tópico sobre o assunto, esse tópico vai estar na descrição do site. Então preste atenção no site, na descrição que está logo abaixo do vídeo do YouTube, tem uma descrição, e lá eu coloco todas as novidades e mudanças que tiverem, falou? Qualidade de bucha. Existe hoje no mercado muitas buchas, pacotões com 100 buchas e muito barato. Use e dê uma olhada, compre uma bucha melhor para você ver. As buchas melhores são mais caras, só que elas prendem mais, elas não escorregam tanto não escapam tanto do furo como essas buchas, depende do material, é muito mole. Então ela vai espanar o parafuso muito rápido e não vai prender. A melhor bucha, ela começa com F. No meu site eu coloco o nome lá, que não tem por que eu falar do fabricante aqui. Mas uma bucha, você vai pagar um pouco mais caro, dá uma pesquisada em vários lugares ao mesmo preço, você vai ter melhor resultado para prender, ela não vai escapar tanto. Aqui ó, sobre os pinos, que existe para quando você não consegue precisa prender alguma coisa bem firme, parede ou teto, só que você tem que ter uma máquina boa para fazer furo. Não sei se existe desse aqui para bucha 8, broca 8, esse aqui é 12, deve ter, ele deu uma procurada. Então existe esses aqui ó. É um pino, você faz um furo com a broca normal, esse pino entra, você encosta todinho, a hora que você aperta aqui, ó, essa bucha aqui, ela abre, aí segura muito, tá? Se não resolver com bucha 8, você tem que usar um pino desse, mas só é muito difícil, não dá certo, a não ser coisa que vai pendurada no teto tal, você tem que pôr isso aqui em concreto, lugares firmes, excelente, isso aqui trava legal. Outras formas que tem, que a gente também, às vezes, enquanto precisa usar, você colocou um móvel, não deu certo, você tem que pôr, você não vai tirar o móvel para pôr uma madeira, ou pôr outro lugar, vai que onde você pôs a madeira, aquele lugar, a parede é muito ruim, mas tem algum lugar que tem uma coluna, mas você não colocou a madeira, você pode usar de uns meios, que é o seguinte, colocar cantoneiras. Uma das cantoneiras, se você tem um perfil de alumínio grosso assim, ó, precisa ser grosso, esse aqui deve ter uns 3 milímetros de parede. Parede é a espessura que tem isso aqui, ó. Aí o que é aconselhar fazer? Uns 3 furos aqui onde vai na parte que segura, e aqui onde vai na parede um furo, faça um furo mais ou menos onde eu pus aqui, ó. Não muito na beirada, mais próximo, também não muito junto, que a furadeira na hora de furar vai pegar aqui, ó. Esse aqui segura muito. Se você tem uma peça que está caindo, está soltando, essa aqui é uma ótima peça, um ótimo recurso. Você vai parafusa
o negócio está na parede lá, um painel na parede, o que você faz? Parafusa. Parafusa ele um pouquinho afastado aqui ó, da parede, ó. Para quando você apertar, ele vai puxar, ele vai andar um pouquinho. Outro que eu aconselho, esse aqui, ó. Isso aqui é uma cantoneira que se usa para prender gavetas. Em algumas lojas de ferragens existe isso. Ele é firme, ó, de ferro. Existe dele branco também. Ele vem já com essas furações, ó. Essas furações vêm. Isso aqui você vai pôr dessa forma, ó. Você tem vamos supor, um canto de armário. Você tem um canto de armário aqui para colocar, você vai colocá-lo dessa forma, ó. Aqui, ó. O que é aconselhável também fazer? Quando você colocar, deixa ele afastado um pouquinho do fundo. Aqui é o fundo, ó. Deixa ele afastado um pouquinho do fundo, parafuse aqui, para quando você apertar, ele vai andar um pouco. Aí, ó. Esse furo aqui, ó, ele está um pouco longe daqui do centro, mas é o suficiente. Se for um parafuso com a cabeça pequena, põe uma arruela, porque o buraco dele é grande, ele tem já uns 8 milímetros. Esse aqui segura muito, só que é uma peça que vai ficar aparente, você não tem como fechar. Dependendo se for um lugar à vista, não vai ficar bom. Existe branco também, mas vai ficar aparente os parafusos. Mas é uma peça muito boa que eu aconselho a comprar. Isso tem, algumas lojas tem. Esses aqui, ó, nem vou falar nada. Esses aqui não servem para parafusar peças grandes na parede. Ele agora, existem uns mais fininhos. Esse aqui é um mais antigo, ó. Ele tem até uma batida aqui, ó, reforçado. O canto é um pouco mais grosso, mas também não serve. Não, peças muito pesadas, não use isso, não dá certo. Esse aqui então, ó, eu já vi muitos armários pendurados com isso. Isso aqui é uma porcaria, ele é mole, ó. Você entorta, ó. Como é que você vai prender uma peça com um negócio desse? Ele é legal, bonitinho, vem com tapa, uma capa aqui, ó, branca por cima, ó. Legal, mas não presta. A finalidade dele não é de pôr na parede. O fabricante fez isso aqui, mas não é para você parafusar armário na parede. Isso aqui é para fazer coisas pequenas. Então preste atenção, isso aqui não segura. O armário vai despencar. Tem uns outros que é isso aqui, ó. Tem um pouco maior também, não é aconselhável. Isso aqui é muito mole e não segura. Peças pequenas ainda vai, mas um armário pesado, gabinete, não usa isso. Ele só serve para travar as peças para cair, mas nesse sentido assim de empurrar, não dá certo. Vou demonstrar algumas formas que ao longo desse tempo eu tenho tido como correta e vocês veem a que melhor vocês vão usar depois. Façam testes para ver se fica bom ou não e sigam usando. Vou falar primeiro sobre os parafusos. Os parafusos mais usuais são esses parafusos de 65 milímetros de tamanho, comprimento. E por volta de 5,5 ou 6 milímetros de espessura. Esse aqui também é bastante usado. Deve ter uns 60 milímetros de espessura, de tamanho, por uns 6 milímetros de espessura. Não use parafuso muito fino, tem que ser parafuso um pouco mais grosso, no mínimo 5 ou 5,5 milímetros de espessura. Pode ser Phillips ou Fenda. Fenda você consegue apertar um pouco mais fácil na mão. Phillips você precisa ter uma parafusadeira ou uma chave Phillips boa, porque você tem que fazer muita força para não ficar escapando. A maioria das parafusadeiras que tem no mercado aí consegue apertar um parafuso até que bem. Então você escolhe, compre alguns de Fenda ainda acho que é o que consegue dar um melhor aperto sem forçar muito a mão ou ficar escapando igual as chaves Phillips. Bucha, normalmente as buchas 8 resolvem quase todas as coisas que a gente vai parafusar. Lógico, tem hoje muito tijolo furado. Se você vai furar e viu que o reboque não é muito firme e a broca varou logo, você não tem muitas opções. Você tem que furar, tentar achar algum lugar que tenha uma emenda de massa, alguma coisa que dê sustentação, senão não vai segurar direito, essa peça vai cair. Tem algumas buchas também próprias para isso, ela tem uma parte aqui atrás
que quando você puxa, ela puxa um plástico, ele abre por detrás. Vai numa casa especializada de parafusos, normalmente a maior parte de casas de ferragens que vende parafusos tem algumas buchas assim. Então você vai ter que fazer algumas experiências e ver o que é bom usar. Se você for usar parafuso interno, que é botar uma tampa, nesse tipo de parafusar, não é aconselhável fazer rebaixo e colocar tapa-fura, aqueles de encaixar, porque você vai reduzir a espessura da madeira que vai ser fixado. Então a gente aconselha esse parafuso aqui, ó, chama-se parafuso tampinha, é usado também chamado parafuso, a cabeça dele é igualzinho aquele de cama, só que de cama rosca de ferro, esse aqui é para madeira. Parafuso tampinha que vem uma tampa plástica, assim ó, você coloca, aperta, só que tem um porém aqui ó, se você pôr ele e apertar, o que acontece? Você vai ter que fazer o furo aqui e furar com a broca 8, que você não vai ficar tirando, furar com a broca 6, que passa só o parafuso, depois marcar na parede e furar com a broca 8, aqui você vai ter que pôr a broca 8 direto aqui, então vai ficar um buraco grande. Então se você colocar um parafuso pequeno aqui, ó, por exemplo, um parafuso que a cabeça ele seja até grande, mas a cabeça seja pequena igual essa, o que vai acontecer? Essa cabeça ela pode entrar dentro do buraco, não vai dar sustentação, o parafuso pode ficar e a peça pode cair. Então é aconselhável esses parafusos de cabeça, tipo esse aqui ó. Só que quando você pensa em colocar a tampinha, você tem que dar um aperto nele, para prender a peça na parede. Na hora que você dá o aperto, ele vai afundar. Aí o que vai acontecer? A tampinha não vai encaixar, porque ele afundou um pouco, não vai dar o tamanho para embutir. Como que você resolve isso? Em alguns lugares eu tive, que a maioria não precisa colocar, porque é interno do armário, mas se você quiser tampar, tem um recurso, você compra uma arruela assim, igual essa daqui, ó. O que vai acontecer? A arruela vai dar condições de você apertar, ela vai afundar um pouquinho e você consegue pôr a tampa. Olhando de lá, você consegue ver um pouquinho a arruela, mas a intenção que é? Olhar de frente. Se olhou de frente, você quase não vai ver o parafuso. Então, é uma solução. Esse aqui também, esse outro tamanho aqui, ó. Esse tipo de parafuso aqui também é possível pôr a tampinha, ela cabe nela numa boa. Como colocar esses parafusos corretamente? A gente aconselha na parte de cima. O que acontece em cima quando você colocar o parafuso? No caso do gabinete, toda peça que você vai pôr na parede, quanto menor ela for de altura, por exemplo, da base até em cima, e a profundidade maior, ela vai fazer mais torção nesse sentido, para arrancar da parede. Quanto maior for o gabinete, por exemplo, o gabinete de 70 de altura, ele vai fazer menos força em cima, porque a distância dos parafusos, dos pontos de apoio são maiores. Então ele vai fazer menos força. Se for um gabinete pequeno, por exemplo, 50 de altura por 50 de profundidade, ele vai fazer muita força assim, ó. Agora se for um de 70 de altura, ele faz bem pouca. O que acontece nos armários superiores? Nos armários superiores, você tem armário com 1 metro, 1,10 m, então você vai pôr um parafusinho lá embaixo, só para ele não descer, e em cima, o armário tem, por exemplo, de superior tem uns 35 de profundidade, então a força que ele vai fazer aqui é muito pouca, em relação ao gabinete, por exemplo, de 60, 50 centímetros de altura. Então quanto maior você tiver um caixote menor na altura e uma profundidade grande, ele vai fazer muita força, então você tem que pôr mais parafusos. Em balcões, na parte de cima, logo abaixo do tampo, onde não tem pedra, você tem que pôr esse tipo de madeira também. Como eu aconselhei embaixo, põe em cima no gabinete. Você tem mais opções. Você fez um furo, você pôs só ele em pé. Você só vai ter a opção de pôr aqui. Vamos supor que você pega uma carreira de bloco que tudo aqui é furado. Por isso que é aconselhável, abaixo do tampo, se você tem um tampo de um balcão, abaixo do tampo, no fundo, junto à parede, você coloca
esse cheio também. Estou falando em balcões que vai tampo de madeira. Nesses balcões também a gente normalmente costuma pôr fundo, porque não tem o problema da água. A gente só não põe fundo, é aconselhável não colocar fundo em gabinetes que vão embaixo de pedra com água, que é próximo da cuba. Essa parte da cuba onde tem as biqueiras de água, não é aconselhável colocar fundo, porque vai cair água, vai apodrecer. Então aí é desse sistema que eu falei. Onde vai fundo, o que é melhor fazer? O que a gente faz? A gente coloca logo uma placa de 15 milímetros de MDF. Se você conseguir pôr essa placa por dentro, é melhor. Se não, pode ser por detrás. Só que ao menos dê uma lixada na melanina e parafuse, e mais parafusos em cima, prendendo, porque na hora que você prender o fundo, aí você não precisa pôr esse monte de sarrafo. O próprio fundo dá, nos armários superiores também. Se você analisar em termos de custo final, uma placa de 15, ela não chega a custar o dobro de uma placa de 6 milímetros. Então a diferença num armário grande é pouca. Vai ficar pesado? Vai. Fica um pouco mais pesado para você manusear, transportar. Mas é irrisório com os parafusos que vai segurar lá. Só que você é muito mais rápido de fazer. Você bota uma placa, você não tem que ficar pondo isso aqui e outra. Você tem opções de mudar o furo de lugar. Se não pegou no lugar, você tem. Ao contrário no sarrafo, você só tem a opção daqui. A maneira correta de parafusar. Isso serve no geral para gabinete e para armário superior. Vai parafusar sempre em cada vão de 2 portas, em cada painel. A não ser que seja um painel, uma porta simples, você não precisa pôr nos dois, basta pôr num e pôr no outro. Em caixotes maiores, a cada 80 centímetros, você tem que ter um parafuso em cima e um embaixo. Em cima, sempre esse parafuso de 65 ou menor. Não adianta, se furou o bloco, e você pôr um parafuso muito grande, ele tem que pôr um parafuso curto, um pouco mais grosso. Quando você colocar a bucha, o que acontece com a bucha? A bucha vai entrar. Em cima você não pode deixar a bucha assim, ó. Vai cair. Por isso que tem que usar um parafuso maior e ele tem que ter a parede para prender. Você vai bater assim, ó. Deixa a bucha entrar. A hora que ela saiu da madeira, você calcula mais ou menos essa distância aqui, tem que ser o tamanho da bucha onde vai entrar, ó. Se você conseguir, pode bater assim, deixa uns 2,5 para fora, é o suficiente que a bucha pega. Aí vai prender muito. Porque ela vai abrir lá na parede e não vai ter problema de sair. Se a parede não é muito, tem um pouco de reboque, você viu, e é oca lá no fundo, então bote ao menos, põe a bucha aqui, ó. Assim que ela varou da madeira, põe. Se você bateu, ela afundou demais, enrosca o parafuso e pega com o martelo e dá uma puxada que ela volta. A hora que ela pegar na madeira, ela vai parar, porque ela não vai entrar na madeira novamente. Então, em cima sempre você vai colocar isso, deixa mais ou menos uns 2,5 a 3 centímetros. No começo aperta com cuidado, senão ela vai entrar. Depois que ela abriu, você pode apertar com força, não tem problema. Então em cima é aconselhável fazer isso. Embaixo, não precisa fazer isso, você não pode afundar muito. Porque, o que acontece? Por que os gabinetes, tem muitos gabinetes aí que não caem, mas você vê que ele está longe da pedra. Você calçou, furou. O furo que você está fazendo aqui, da bucha, para a bucha passar, tem 8 milímetros, olha o espaço que tem. Só que o parafuso, quando a bucha passa, o parafuso tem 5,5 milímetros, 5 ou 6 milímetros. Então tem um espaço. O que vai acontecer? Quando você furou, a broca faz o furo exato como está aqui. Só que a hora que passar o parafuso, vai ficar folga. O que vai acontecer? É natural, ele vai descer um pouco. Só que não tem como você empurrar a pedra para cima para descer. Só que tem aqui embaixo, você pode suprir isso aqui embaixo. Aqui embaixo você pode pôr o parafuso. Porque a função desse parafuso de baixo não é muito prender na parede. Esse parafuso de baixo vai travar para o gabinete não vir para frente. Então o que é aconselhável fazer? Você arrumar um parafuso menor. Procure deixar a bucha entre a madeira e a parede. Embaixo é aconselhável fazer isso. Por que você está fazendo isso? Porque na hora que você colocar um parafuso grosso, aí você pode arrumar um parafuso assim, ó, bem pequeno. Então não tem aqui, é um pouquinho maior que esse.
um parafuso que dê mais ou menos o tamanho da bucha, ó. Esse aqui, ó. Se você fizer isso aqui, pega no azulejo, aí você aperta com esse parafuso, ele vai preencher esse buraco todinho, ele vai estagnar a bucha, vai preencher a bucha nesse buraco e no parafuso, então ele vai descer menos do que em cima. Em cima é natural descer, como eu expliquei, ó. Ela vai descer. Só que a função desse parafuso de cima é não deixar tombar para cá, ó. Por isso que embaixo você põe um aqui travando. Não deixa ela afundar muito. Você pode pôr aqui e afunda mais ou menos 1 centímetro, mas deixa ela pelo menos metade da madeira no mínimo, ou rente a madeira. E esses 2 centímetros que entra no azulejo está ótimo. Só que você não vai conseguir pôr um parafuso grande. Põe um parafuso pequeno, mas é importante, ó. Ele tem que ser grosso, tem que ser parafuso de 5. Se pôr esses parafusos fininhos, não vai segurar. Ele vai entrar aqui apertado, ele vai abrir a bucha e vai travar. Então essa peça não vai descer. Dificilmente vai descer. Como a gente vê muitos gabinetes por aí.